Programa RicardoOlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOlandini.net, aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS. Uruguaiana e Vale dos Sinos é o 26526 nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, bombando o mundo afora pelo streaming do BATV. Nosso convidado de hoje é o meu amigo, mais uma vez, o advogado Regis Bronzatti. Tudo bem, Regis? Tudo bom, Orlandini? Satisfação estar aqui de volta no teu programa aí, sempre uma honra aqui, uma alegria estar conversando contigo. Ô, Regis, primeiro assim eu queria falar contigo um pouquinho sobre esse mercado tão importante para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, e tu fosse dirigente de entidade aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? Na área de tecnologia da informação e comunicação, a TIC, que é um mercado muito importante, forma um grupo seleto de pessoas que têm, desde o início da formação, mesmo só com cursos técnicos, já tem uma colocação muito boa nas empresas. Com faculdade ainda e uma língua estrangeira, bem entendido o inglês, está feito na vida. Está feito na vida porque é um mercado em franca expansão em todo o planeta, em especial aqui no Brasil, onde tem mais de 100 mil vagas aí sobrando. Fala um pouquinho desse mercado para nós, Regis. Me fazer uma pergunta, essa provocação, eu adoro, porque é a área que me fez ser quem eu sou. A minha carreira é forjada em cima da área de tecnologia, né? O ser advogado veio depois, também em cima de tecnologia. E a tua provocação e a tua pergunta, ela me remete ao que eu chamo atualmente de alfabetização digital, né? Nós estamos vivendo um momento da história mundial, não é só brasileira, onde a gente começa a perceber que o futuro chegou faz bastante tempo. E aí, quando a gente olha para esse futuro que já chegou, a gente olha as automações, olha as transformações que as organizações estão passando e as inovações que estão chegando. E no seio de tudo isso que está acontecendo, no miolo de tudo isso, tem uma coisa muito interessante chamada software. Não vou falar tecnologia, vou falar software, vou falar algoritmo, que é a base de tudo que é criado atualmente em termos de tecnologia e inteligência artificial e machine learning e big data e todos os acrônimos que são criados diariamente aí. Só que para criar um software, para criar esses algoritmos que vêm impactando a nossa vida, nos trazendo uma série de benefícios, né, para algumas coisas e desafios para outras, está a intelectualidade do ser humano. E quando a gente fala de intelectualidade, nós temos que falar de educação. Quando nós falamos de educação, nós precisamos olhar para as nossas crianças. E aí a pergunta que eu me faço, Orlandini, e faço desde a época que eu fui dirigente, empreendedor do setor de tecnologia, ainda sou empreendedor, né? E olha o quanto a gente está deixando de ser competitivo, porque a gente não está direcionando nossos jovens e as nossas crianças para as carreiras do futuro. Nós estamos com uma visão míope ainda, achando que nosso futuro passa pela indústria do século XIX, quando das 10 maiores empresas, as mais lucrativas, as mais rentáveis do mundo, 8 são de tecnologia, onde software é o insumo de produção dessas indústrias, seja no Oriente, seja no Ocidente. E aí nós estamos querendo aqui, e aqui tem uma crítica ao meu Estado, aos meus governantes, sobre a visão míope que a gente tem sobre educação e para onde o mundo aponta e para onde a economia vai. Eu já fui conselheiro do governo do Estado em 2014, na área do Conselho de Ciência e Tecnologia. E nunca vou esquecer do exemplo que me trouxeram, Landini, de um projeto de investimento que é dinheiro público se investiu. Não vou lembrar dos valores aqui, nem cabe, mas se investiu
num projeto para a melhoria da exportação da carne gaúcha na região da campanha. E eu, como conselheiro, fiz uma provocação na reunião. Eu disse, gente, será que nós não deveríamos estar olhando para as empresas que estão criando a carne sintética e que vão substituir a carne orgânica? Será que a gente não deveria estar olhando para onde está indo as pesquisas de DNA, de produção de alimentos, em vez da gente tentar fazer uma melhor pastagem ou um melhor confinamento? E praticamente essa minha provocação quase que virou uma piada na mesa de um conselho, porque era como se eu tivesse criticando a forma como se exporta carne no Rio Grande do Sul. Eu disse, não, eu não estou trazendo demérito como se faz, eu estou provocando uma nova forma de fazer, porque talvez o mundo daqui a 7, isso foi há 10 anos atrás, tá? Talvez daqui a 10 anos a gente vá criticar como a gente produz alimentos, vai vir discussão sobre sustentabilidade, e talvez haja espaço para a gente criar um novo tipo de alimento no mundo, para a gente ser competitivo. E, obviamente, esse assunto entrou num ouvido e saiu no outro dentro do conselho, né? Assim como entrou no ouvido e saiu no outro do conselho, quando eu provocava que a gente deveria ter ensino de algoritmos na educação básica. E aí todo mundo hoje ainda fala, né, Orlandini, aí, e enche a boca, e passa secretário, e vem ministro de Ciência e Tecnologia, e todo mundo diz que o Brasil tem que ser uma potência de tecnologia. Mas ninguém incentiva as crianças a aprenderem tecnologia. Da É boca da para boca para... fora. Da boca para fora. Exatamente. Da boca para E olha, fora. e olha só, olha a atitude simples para mudar o cenário de competição, para criar o que a gente chama de economia criativa. Não importa os nomes que se dá. Começa a colocar uma disciplina que ensina lógica, algoritmos, lá na primeira série do primeiro grau. Só isso. E nós vamos começar a criar uma geração que talvez tenha chance de competir com a China, O, o, talvez tenha o, chance de competir com o o, mercado Regis, americano. o Regis, eu vou, em cima da tua provocação, eu vou dizer uma coisa. Se disto aí sair um Einstein, um, Já valeu eu a não pena. preciso dizer mais nada. Eu não preciso Já valeu. dizer mais nada. Já valeu para a nação como um todo. Tá? Já valeu para a nação como um todo. Quando o Einstein foi emigrado, fugiu da Alemanha nazista, vamos salientar, e foi para a América, quem ganhou com isso? América. As universidades norte-americanas, né, de ter um gênio lá, e outros tantos gênios que fugiram da Europa naquela época nazi-fascista, e criaram uma base tecnológica dentro das universidades que lucra até hoje. Lucra até hoje. Né? Então, Quanto tempo nós vamos levar para aprender no terceiro mundo que nós precisamos investir em educação de qualidade? Mas não é falar, como tu diz, da boca para fora, é com atitudes. Sabe por que que não se tem nas escolas estaduais, e não tem nas privadas também, porque também tem uma visão bitolada sobre o futuro, né? Porque a Secretaria de Educação não consegue falar com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. não, e vou Se te dizer, nós, se e, nós conseguíssemos sentar na mesma mesa e discutir o nosso futuro, é super fácil de resolver. tá, Basta ter vontade. tá, e outra coisa, eu sou filho de professores. Tá? Minha mãe é professora, meu pai é professor. Vejam bem, não interpretem o que eu vou dizer. Mal. O professor, eventualmente, ele não foi capacitado e treinado para identificar um gênio numa sala de aula.
numa criança de 3, 4, 5, 6 anos, 7, 10, 11. Ele talvez identifique um problema ou nem perceba isso. Ou se identifica, e eventualmente muitos professores que estão nos assistindo identificam, tentam fazer alguma coisa e o nosso sistema não diz, não, deixa o cara lá, pô, deixa o guri lá. Por que tu vai pegar um guri de 6 anos e botar numa universidade, como faz os Estados Unidos, como faz a Alemanha? Quantos a gente já viu assim, pô, mas o que esse guri é? Não, ele já é engenheiro, qual é a idade dele? 10 anos. Né? Tu entende o que eu quero dizer? Gente, isso aí é história e fato real. Esses países do primeiro mundo, de alguma maneira, né, identificam esses gênios que estão, essas criancinhas geniais aí, não vão tirar a infância deles, não vão roubar isso. Muito antes, pelo contrário. Essa criança se sente frustrada de ter uma visão, ser um visionário com 6, 7 anos de idade e as pessoas não captarem isso nele, tá? Os pais se sentem frustrados, eventualmente, de identificar que o filho, pô, meu filho tem uma diferença dos outros e não sabem o que fazer. E a gente perde toda essa gente quando não perdeu durante décadas os nossos melhores profissionais de todas as áreas tecnológicas, da engenharia, da química, da física, professores que foram para os Estados Unidos, para a Europa e nunca mais vão voltar para o Patropi, tá? Que E eu, foram lá, foram acolhidos, né? Com a sua genialidade. Eu tu tá lembro da tocando. primeira coisa, estou te interrompendo aqui e daí vou deixar tu falar. Eu me lembro que quando o primeiro Jeep lunar andou na Lua, pessoal dizendo, pô, o Jeep lunar, que coisa fantástica que fizeram. A engenharia tinha engenheiro brasileiro na NASA, anos 70. Tá? Ok, gente, tá aí. Esses engenheiros voltaram para o Brasil? Regis, Não, e olha o problema que está acontecendo, Orlandinho. A nossa solução não é fácil, tá? Eu faço a provocação porque a gente precisa ter uma base forte e nós não temos uma base forte. Não é difícil de resolver, basta ter vontade. E nós não conseguimos esta vontade em alinhamento, sabe? Os astros não alinharam no Brasil essa visão de tecnologia ainda. Mas vou te dar um outro dado que me assusta. Nós estamos vivendo o trabalho home office, né? Nós estamos vivendo um outro momento. Esta corrida, que eu chamo de corrida, por esta revolução digital, ela não acontece só no Brasil. A gente acha que a gente é o centro do mundo. Na verdade, estamos lá bem lá atrás, tá? A corrida é entre chineses e americanos, eventualmente russos, eventualmente alguns alemães. O que que esses caras precisam hoje? Mão de obra qualificada, mão de obra inteligente, os gêniozinhos, né, como tu bem disse, pessoas que têm uma capacidade de transformar um problema complexo numa solução algorítmica, isso vira um aplicativo, isso vira um software, isso revoluciona determinados setores, seja da medicina à agricultura. Muito bem. Só que os nossos jovens, após pandemia, né, a pandemia talvez tenha acelerado esse processo, estão sendo procurados por essas organizações do mundo todo. E os nossos jovens, se a gente já tinha carência de mão de obra no Brasil, estão trabalhando aqui para empresas americanas, chinesas, russas e alemãs, tá? E não estão trabalhando para as empresas brasileiras. Então, nós não temos mais nem os melhores trabalhando para as empresas brasileiras, mesmo que eles vivam aqui. Talvez seja bom viver aqui, mas não trabalhar aqui. nós estamos exportando a coisa que a gente não deve exportar, a Exatamente. inteligência, né, do nosso jovem, a genialidade do nosso jovem. Né? É uma coisa fantástica que tu bem disseste, ele não precisa mais sair do interior do Brasil, ir lá para a Alemanha, ir para os Estados Unidos, ir para a China, ou ir para a Rússia. Tá? Ele está aqui, ele recebe todo o apoio tecnológico,
todo o carinho tecnológico, grana, tá? Tá aqui, vive entre os dele como ele quer, mas sendo reconhecido com a sua genialidade. E nós, como nação, estamos perdendo essa turma toda. Eu acho que as pessoas não entendem, não é uma questão só de nacionalismo, de amor ao nosso país. Nós só vamos quebrar essa questão de desenvolvimento real do nosso país se nós tivermos tecnologia na mão, a tecnologia ser nossa. Tá? A gente é muito incipiente disso e não sai, fica sempre andando em círculos. É o cachorrinho girando, 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 né? É, é, E esta vamos lá. cultura, Orlandini, e estes exemplos que tu traz, a gente vê dentro das organizações brasileiras. O problema ele é muito mais grave, porque nós vivemos um problema de cultura tecnológica. Qual é a dinâmica da empresa brasileira? Vamos raciocinar na prática. Eu quero comprar a tecnologia do americano. E agora já descobriu que ele pode comprar a tecnologia do chinês. Mas a empresa brasileira não pensa em produzir tecnologia aqui. São muito poucos os visionários, empreendedores brasileiros que decidiram criar tecnologia aqui. Para criar tecnologia aqui, tu tem que reunir um pool de pessoas qualificadas. E aí é que reside o grande desafio. Nós não temos empresas com cultura de criar tecnologia aqui, mas de consumir tecnologia de fora. E aí o nosso jovem, vendo isso e percebendo isso, diz: qual é o meu caminho? Não é mais olhar para o Brasil, é olhar lá para fora, porque as melhores oportunidades não estarão no Brasil, estarão lá fora. O que a Home Office nos trouxe é que ele diz assim: tem uma oportunidade de trabalhar para fora, mas viver aqui, porque o brasileiro quer viver aqui. O Brasil é um grande país para se morar, né? Nós temos um monte de coisas boas aqui, mas o modelo de trabalho ele está distorcido. E isto nasce nas organizações. E quando tu leva uma inovação para a organização, a primeira coisa que o empreendedor brasileiro, quando recebe uma inovação feita por um brasileiro, sabe qual é, Orlandini? Desconfiança. Se um brasileiro inventa uma tecnologia e leva para uma empresa brasileira, ele desconfia do brasileiro. Se fosse um alemão, um americano, um chinês, ele recebia com tapete vermelho. Olha o problema cultural que nós temos. É como se a gente não acreditasse na gente mesmo. E isso é o problema cultural que eu falo da inovação. Veja, eu participo de vários conselhos empresariais de empresas. Quantas empresas têm conselho de inovação dentro do seu board? Não tem, mas tem comitê de auditoria, tem comitê de compliance. Sabe o que é isso? É para fiscalizar a nossa cultura do desvio, do roubo, da corrupção. É nisso que nós pensamos de manhã, de tarde, de noite. Mas nós não temos o comitê de inovação para pensar como nós transformamos o nosso negócio para competir com os americanos e chineses. Esse é o problema cultural brasileiro. Nós precisamos de uma grande transformação de mente, porque a gente ainda quer tocar as empresas como a época da Revolução Industrial, século XIX. As pessoas têm que entrar às 8 e sair às 18 e tem que ter um cartão ponto para vigiar se elas estão trabalhando. Veja, o modelo de comando e controle. Esse é o modelo do século XIX. As pessoas do século XXI não querem esse modelo. As pessoas do século XXI querem um modelo da responsabilidade e resultado. Isto funciona bem na Europa, funciona bem nos Estados Unidos, mas não funciona bem no Brasil. Por quê? Porque nós estamos 150 anos atrasados no modelo de trabalho ainda. Então, veja, nós temos muita coisa a fazer nesse mercado de tecnologia. E brasileiro é bom em tecnologia. Eu queria dizer isso para ti, para os teus ouvintes, tá? Nós somos muito bons em tecnologia. O exemplo que tu trouxe, que nós tínhamos na década de 70, engenheiros trabalhando na NASA, nós temos brasileiros fantásticos trabalhando no mundo inteiro, menos para empresas brasileiras, né? De vanguarda. Vou dar outro exemplo. Vou dar um exemplo de Israel. Gente, Israel, vamos lá, depois da Segunda Guerra Mundial, vários judeus foram para aquela região onde é Israel, né, e criaram um estado fantástico no meio do nada. Nada. Areia. Deserto.
o que é Israel hoje em tecnologia e o que é Israel hoje na agricultura. Eles plantam no meio do deserto. Só que nós aqui, desde que eu sou criança, falamos lá, temos deserto, lá tem uma região lá do Nordeste que é igual, mas muito melhor que Israel, e nós não conseguimos plantar nada em vários lugares do Nordeste. Nós não conseguimos fazer um efetivo projeto de irrigação, ou, como eu vi em vários documentários com pessoas que eu conheço que foram em Israel, lá que os caras plantam, tem um esquema lá que eles botam plástico em cima da terra, e tem lá o buraquinho que sai árvore, para não sair a umidade do solo. Eles têm toda uma tecnologia que segura, e com gotinhas de água eles não perdem, eles valorizam a água. Nós aqui desperdiçamos os nossos mananciais de água e não sabemos lidar com isso aí. Só para falar disso aí, né, que é a agricultura. Por exemplo, que nós podíamos ter resolvido essa questão do Nordeste como Israel resolveu. Sabe o que é engraçado quando tu conta a história de Israel? Né? Eu tive no Vale do Silício também, conhecendo alguns projetos. É que a gente vai lá e admira tudo que eles fazem, né? E a gente tem mais abundância para fazer aqui. Quando volta, a gente só admira eles. Nós temos um grande problema, Orlandini, como nação, como... Eu posso me incluir, né? Sou brasileiro. A gente pensa demais e executa de menos. O nosso problema é que a gente não executa. A gente até sonha, a gente pensa, mas não executa. Por isso que eu falei tanto da história do currículo, né? De ter disciplinas ensinando as crianças a aprender a programar. Na China e nos Estados Unidos tem há 20 anos isso, porque eles decidiram que eles iam competir tecnologicamente. Aí me diz o seguinte, o que é que custa para um governante, seu secretário de Educação, seu secretário de Ciência e Tecnologia, o secretário de Desenvolvimento Econômico, sentar? É 30 minutos, Orlandini. 30 minutos, senta numa mesa e diz assim, como nós podemos mexer na economia do Rio Grande do Sul ou do Brasil? Vamos ser um país tecnológico? Vamos. O que a gente precisa? Gente que saiba desenvolver software. O que a gente precisa fazer? Criar uma disciplina nas escolas. Beleza, formar professores, ensinar professores, dar condições. Quanto tempo demora isso para decidir, Orlandinho? 30 minutos. Em Israel, eles conseguem fazer uma reunião dessas e decidir o que eles querem para a terra deles, para o futuro deles em 30 minutos. Nós levamos 30 anos e nós não conseguimos ainda. O problema, Regis, tá? E agora já chamando o nosso intervalo, o problema é que aqui os nossos governantes só pensam numa coisa, e vale para todos, de todos os partidos, na próxima eleição, na minha reeleição. É assim que funciona. Eles estão preocupados com isso e de atender a classe política de alguma maneira para se manter no poder, né? Essa é a verdade. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, 26 e 526 aí, Uruguaiana e Vale dos Sinos, nas nossas redes sociais do YouTube e Facebook, bombando muito afora pelo streaming do BATV. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com meu amigo Regis Bronzatti. Divagamos um monte de coisa sobre o nosso sentimento de como mudar esse país. Regis, LGPD, tu está lançando um livro neste mês de novembro. Este mês, olha só, vou mostrar aqui em primeira mão, ó, fisicamente aqui, ó, tá aqui, para os telespectadores verem. Meu livro, LGPD não é um projeto, é uma jornada. Aí alguém pode me perguntar, é um livro sobre conhecimento jurídico, sabedoria jurídica? Não. Não é um livro sobre sabedoria, é um livro sobre experiência. Ou seja, como tu pega esta lei de proteção de dados, que assusta tantas organizações, embrulha ela, coloca dentro de uma organização e faz as coisas acontecer. Lembra da minha crítica, que nós temos um problema de execução no Brasil? Esse livro aqui ensina como executar.
Não é como compreender artigos da lei, não é como discutir doutrina jurídica. É pegar o texto da lei e trazer o texto da lei para o melhor para as organizações brasileiras. Então, é este o objetivo do livro. Está sendo lançado, né, neste mês de novembro, na verdade, e vai estar aí disponível nas versões e-book, online e nas principais livrarias aí do país. Maravilha, mas o Regis, essa questão da LGPD é muito importante, né? Parece um palavrão, né, para muitos, isso assusta as empresas, mas as empresas têm que levar muito a sério a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque pode significar a sobrevivência dela ou, quem sabe, o fim dela se ela tratar mal o seu cliente, que não é só um CPF, mas um grupo de CPFs aí, pô, que pode causar um dano muito grande se dados vazarem dessas pessoas para o mundo afora, né? Que estavam sob tua guarda na tua organização. Né? Esta lei ela fala essencialmente sobre pessoas, né? Como tu deve tratar os dados das pessoas. Então, se tu trata bem as pessoas, certamente tu vai tratar bem os dados. Funciona para determinadas organizações. Para algumas, elas não pensam necessariamente assim. Algumas organizações acham que pessoas são apenas um CPF e estatística, um indicador, né, de faturamento. E no momento em que tu começa a tratar pessoas como pessoas e respeitar os seus dados associados, tem uma série de obrigações e, obviamente, isso te traz alguns benefícios. Por quê? Porque as pessoas, à medida que passam a comprar mais no mundo digital, no mundo online, elas valorizam quem? Quem cuida melhor delas. Tu vai escolher comprar no mundo online, principalmente, de quem te oferece mais segurança dos dados. Por quê? Porque o mundo digital ainda é um faroeste. Vocês escutam todos os dias aí quantas empresas estão sendo sequestrados os dados. Nosso Tribunal de Justiça foi sequestrado aqui. Então, o que acontece? Nós precisamos ter segurança da informação associada. Então, nós temos aqui que nos preocupar neste novo mundo digital. Por isso que eu falei lá no início, alfabetização digital. Nosso empreendedor tem que saber que os negócios deles só vão acontecer mais e mais somente no mundo digital. Quer ele goste, quer ele não goste. Pode ser uma indústria, pode ser agribusiness. O agribusiness brasileiro é o mais digitalizado do mundo hoje. E as pessoas acham que o agribusiness não conhece nada de tecnologia. Então, é muito engraçado isso, né? Conheço bastante. Regis. Então é isso, né? Esta é a ideia do livro aí, um pouco da provocação da LGPD. Maravilha. Obrigado pela tua participação aqui no programa RicardoOrlandini.net. Um super obrigado aí pelo espaço, Orlandini, da gente poder discutir futuro, educação, tecnologia. Espero aí que sirva de inspiração aí para os nossos governantes aí pensarem um pouquinho nessa temática. Um super abraço e até a próxima. Obrigadão, Regis. Muito obrigado pela tua participação. Até um próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.